Bom dia, irmãos. Bom dia. Muito bom estar aqui nessa manhã. Ontem termos compartilhado a palavra de Deus e hoje no dia do Senhor, um dia todo especial para nós, podermos nos reunir em adoração ao nosso Senhor, em cânticos, em oração, confissão de pecados e desejosos de ouvir também a sua voz. Isso é um privilégio. Dizia o pastor que conversávamos, né? Não imaginávamos há um ano atrás que hoje seria dia de eleição, né, pastor? Ele disse, pastor, eu lhe tirei das eleições. Eu disse, pastor, não há nada melhor do que pregar a palavra. Ser cidadão dos céus é muito melhor do que ser cidadão da terra. E nós estamos aqui e o domingo é o dia do Senhor. Pode acontecer o que seja no mundo. É o dia da feira da alma, onde nós nos fortalecemos em Cristo, não é? Então, por favor, abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 6. Por favor, observe apenas 2 versos, o verso 17 e o verso 18 dessa carta escrita aos Romanos. Capítulo 6, versos 17 e 18. Assim nos diz as Sagradas Letras. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Louvamos ao teu nome, Senhor. Nós te bendizemos, porque o Senhor está acima de todos. O Senhor governa de forma perfeita e totalmente soberana. Sim, Pai. Os teus planos, Senhor, foram estabelecidos antes da fundação da terra. Sim. Antes de sermos formados, todos os nossos dias estavam escritos e determinados pelo Senhor. Sim. E nós descansamos em tua soberania. Amém. No fato de que a história do mundo, a história da nossa existência está em tuas mãos e todos os teus planos, Sim. Senhor, serão realizados cabalmente, nenhum deles pode ser frustrado. Sim, Pai. Nós temos a tua palavra, que é lâmpada, que é luz para os nossos pés e para o nosso caminhar, que em dias e em tempos de trevas nos mostra a maneira de vivermos no mundo de uma forma agradável ao Senhor e para o nosso próprio bem. Sim. Nós não precisamos de qualquer outra coisa, das leis dos homens, do conhecimento humano, nós precisamos da lei da vida e da liberdade, que é o teu santo evangelho. Sim. Ele sim nos alimenta, ele sim nos transforma, o teu santo evangelho aponta a Cristo, o verbo encarnado, e é nisso que nós nos refugiamos, é na tua palavra que nós nos fiamos, é nas ricas e santas promessas do Senhor que nos fortalecemos e é por ela que vivemos. E pedimos, portanto, que o Senhor a traga e a aplique ao nosso coração. Sim. A lemos, e ela é a tua palavra, e pedimos que o teu Santo Espírito nos vivifique por ela, teu Santo Espírito nos transforme por ela, o Senhor nos console e nos confronte, para sermos como o Senhor Jesus, a sua imagem e semelhança, para que o mundo veja Cristo em nós. Sim, Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que carta extraordinária, a carta dos Romanos, carta escrita pelo apóstolo Paulo. Dizem que ninguém é teólogo de verdade até que escreva um comentário na carta aos Romanos. Eu acho que eu nunca serei um teólogo de verdade. Ou que tenha exposto minuciosamente, capítulo por capítulo, trecho por trecho, versículo por versículo, esta carta. Talvez a gente possa se lançar a esse desafio, fica mais palatável para nós. A escrita é sempre mais difícil. O fato é que a carta aos Romanos é um compêndio de fato de teologia, em que Paulo fala sobre a queda, em que Paulo apresenta uma verdadeira antropologia acerca do homem, em que ele mostra o que é o mundo, ele mostra como a natureza humana é oposta a Deus, mas também onde ele mostra a graça que alcança os eleitos do Senhor. Ele mostra algo extraordinário que, uma vez alcançando os eleitos, torna-os completamente diferentes de quem eles eram naturalmente.
há algo que nós precisamos compreender. O homem natural, e quando dissemos natural, talvez a nossa mente ela se confunda com algumas coisas. Por exemplo, na nossa sociedade há alguns adágios populares que dizem assim, por exemplo, errar é humano, não é? Errar é humano, quando na realidade, olhando para as Escrituras, olhando para Gênesis 3, olhando para os capítulos 1º, 2º, 3º da carta aos Romanos, nós vemos que, na verdade, errar é desumano. O erro, o pecado, errar o alvo, desumaniza os seres humanos, torna-os menos do que eles deveriam ser, torna-os distantes daquilo que o Senhor os criou para ser. Eles, ao invés de serem a imagem de Cristo, eles se tornam cada vez mais distantes de Deus. Há um termo cunhado por um pastor presbiteriano que trata e que fala sobre essa relação do homem com Deus, que é teorreferência. É um termo cunhado pelo reverendo Davi Charles Gomes. E esse termo diz respeito à maneira como nós nos colocamos diante de Deus. E nesse conceito, o reverendo Davi Charles Gomes, ele quer ensinar de uma forma bíblica que todos os homens, todas as coisas estão diante de Deus. Nada que exista no universo criado, quer na criação superior, espiritual dos anjos, ou quer na criação inferior, onde nós estamos, nada está longe ou está fora da presença de Deus. A questão é, se nós estamos diante de Deus com o propósito de adorá-lo, de nos aproximarmos à presença dele para o refletirmos em comunhão com a sua santa pessoa, ou nós nos opomos ao Senhor, querendo nos distanciar da sua presença. Observemos que Adão, quando peca, aquele homem que tinha um encontro com Deus, juntamente com sua esposa Eva, na viração do dia, ou seja, todo final de tarde, algo extraordinário acontecia no Jardim do Éden. O Altíssimo, o Criador de todas as coisas, ele emanava naquele jardim. Minhas filhas já me fizeram várias vezes essas perguntas, cada qual ao seu tempo e na sua idade. Papai, mas se Deus é espírito, como ele se encontrava com Adão no jardim? E eu olho para elas e digo assim, não interessa. Aquilo que Deus não revelou, ele não revelou. Mas a gente pode imaginar, sei lá, talvez ele surgisse num vento, talvez ele surgisse numa voz que trouxesse o consolo, nem consolo precisava, não existia pecado, mas um preenchimento extraordinário de sua presença, um gozo maravilhoso, ou talvez simplesmente o Senhor se apresentasse como o anjo do Senhor, como no Antigo Testamento, tantas vezes o Senhor Deus se apresenta, o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade se apresentando ao seu povo. O fato, irmãos, não importa como era, o que importa é que era. Deus se encontrava de uma forma extraordinária com os seus servos, com os seus filhos. Você e eu já experimentamos momentos de gozo na presença de Deus, não é verdade? Aquele momento em que compreendemos o Santo Evangelho e nos quedamos arrependidos, confessando os nossos pecados diante do Senhor. Esse é um momento extraordinário. Momentos em que o Senhor nos fala na sua palavra e nós somos renovados, avivados, revigorados para a caminhada. Momentos em que experimentamos a graça de Deus numa vida que parece ser comum, mas que é repleta da sua bênção extraordinária. Quando recebemos os seus filhos nos nossos braços, como filhos que Ele nos deu para que criemos. Quando nos casamos, e esse é um momento especialíssimo para nós pastores, batizamos crianças, isso é um gozo tremendo na vida da igreja. Quando temos aquele momento de encontro com o Senhor na Santa Ceia. Mas, irmãos, nenhum de nós experimentou ainda. Nós haveremos de experimentar, mas ainda não experimentamos. Essa presença tão presente e tão próxima do preenchimento de Deus de um ambiente como Adão e Eva experimentavam.
Talvez Salomão tenha experimentado naquele momento em que o templo foi consagrado ao Senhor e a glória de Deus encheu aquela casa. Talvez Moisés tenha experimentado esse momento quando subiu o Sinai. E se nos lembramos bem daquele episódio, nós temos bem o que é referência ali, porque Deus queria um encontro com o seu povo, não era com Moisés só. Era um encontro com todo o povo. E o povo diz assim: não, Moisés, vai tu sozinho, porque Deus é amedrontador, ele é terrível. E de fato, o monte, ele estava fumegando, as nuvens baixaram no topo dele, e caíam raios e trovões, e se ouvia buzinas tocando e vozes, e aquilo era algo apavorante, e o povo de Israel, ele preferiu que Moisés os representasse, e Moisés sobe aquele monte. Eu fico imaginando que experiência tremenda foi essa de Moisés naquele monte. Deus, ele invade a vida daqueles que ele vocaciona, da vida daqueles que ele elege, transformando completamente a vida destes, tornando-os não mais semelhantes a Adão, tornando-os agora semelhantes a Cristo. E essa é uma obra que tem sido realizada em nós. E é uma realidade do já e do ainda não, irmãos, porque nos olhamos no espelho que é a palavra de Deus, e se somos sinceros, se temos a coragem de sermos verdadeiros, nós estamos muito distantes da imagem de Cristo. Nós precisamos caminhar muito, precisamos chorar muito, precisamos da ação do Espírito Santo em nosso coração ainda de uma maneira mais profunda, mas quando o Senhor Deus olha para nós, Ele já nos vê completamente santos e semelhantes a Cristo. Isso é graça de Deus. Isso é bondade do Senhor, é algo que transborda do trono de sua graça em nossa direção. Paulo trata sobre isso no capítulo 5, ele adentra o capítulo 6, falando de que estes que foram vocacionados ao santo evangelho, que são chamados a serem discípulos de Jesus, caminharem com ele e se parecerem com ele, estes são completamente libertos do pecado. A palavra de Deus nos diz que se Cristo nos libertou, nós verdadeiramente somos livres. Nós verdadeiramente somos livres. Mas libertos de quê? Falamos de salvação e as pessoas olham, mas salvo de quê? Alguns vão pregar um evangelho falando de uma salvação da injustiça social, de uma salvação da pobreza, de uma salvação de um sistema que leva as pessoas a uma luta de classes ou o que quer que seja. Mas a palavra de Deus fala de uma salvação que alcança todas as classes, de uma salvação que alcança todos os homens, em todos os tempos. E essa não é uma salvação de justiça social, essa é uma salvação da justiça de Deus, que nos torna aptos a estarmos na sua presença e nos torna agora referentes da maneira correta. Nós queremos estar na presença de Deus. Nós buscamos ao Senhor. Nós almejamos nos parecermos com Cristo. Nós queremos nos distanciar daquilo que Paulo fala no início de sua carta, de um homem que se torna oposto a Deus e ao invés de adorar a Deus, adora a criação, que se torna avesso a Deus nas suas relações, que se torna contrário ao Senhor na maneira como vive neste mundo. Nós nos tornamos, na realidade, agora opostos ao espírito do século para vivermos agora em aproximação e comunhão completa no Senhor. E Paulo chega finalmente aos versos que lemos, e se você observa, ele vem falando sobre liberdade, sobre graça, ele fala sobre... E ele aqui, de uma outra forma, remete àquela caminhada que vimos, por exemplo, em Efésios, no capítulo 4 e no capítulo 5, quando ele fala que fomos unidos a Cristo, no verso 5 do capítulo 6. Ele diz que essa união nos torna semelhantes a Cristo na sua morte e, portanto, nos torna semelhantes a Ele também na sua ressurreição, ou seja, se queremos uma nova vida em Cristo, se queremos agora viver em Cristo para eternamente estarmos na sua presença
e gozarmos daquilo que o Senhor Deus nos criou, ou seja, da glória dele, nos alegrarmos nele e o glorificarmos para sempre, nós precisamos nos assemelhar a Cristo na sua morte, ou seja, em obediência completa a Deus, e essa é uma morte da nossa vontade. Se olharmos para a carta de Tiago, no capítulo 4, ele fala mais ou menos o que é isso, quando ele diz que os conflitos, as guerras que há entre nós, elas procedem dos prazeres que guerreiam, que militam na nossa carne. E Tiago, assim como Pedro, que fala de santidade, e Paulo, que fala de uma nova vida em Cristo, eles estão concordando num fato. Nós precisamos morrer para tudo isso, a fim de que vivamos uma nova natureza em Cristo. E assim somos justificados do pecado, tendo morrido em Cristo. E nesse verso 17, Paulo, a minha visão é que ele está falando de algo que mexe tanto com a sua alma e com o seu coração. Imagine tendo ele sido um homem tão oposto a Cristo. E ele tinha uma consciência quando falava dos homens pecadores, ele dizia, eu sou o pior deles todos. Porque não fazia muitos anos ele estava perseguindo a igreja, ele estava concordando com a morte de Estevão, o primeiro mártir. Quando Paulo tem um encontro com Jesus, demora para a igreja aceitá-lo no seu meio, porque havia uma desconfiança. É Barnabé que pega Paulo pelo braço e apresenta-o à igreja, dizendo, olha, a graça de Deus faz isso. Ele é a graça estampada de Deus, que muda completamente a vida do indivíduo. Ele tinha consciência do que Cristo tinha feito na vida dele, e nesse verso 17, a imagem que eu tenho é que esse homem está escrevendo a carta e ele não se contém de alegria, ele não se contém de gozo, e ele brada num canto ao Senhor de adoração, dizendo, mas graças a Deus, louvado seja Deus, porque Ele nos transformou. Nós éramos esses homens avessos a Deus, e Ele nos tornou uma outra coisa, Ele nos tornou servos da justiça. E aqui eu quero entrar, irmãos, exatamente nesse processo, para pensarmos nesse processo de transformação que o Senhor opera em mim e em você. Há uma tentação que recai sobre nós, líderes da igreja, de buscarmos métodos, meios, programas para que a igreja cresça. Aqueles que cresceram na igreja, como eu, como o pastor Paulo, devem lembrar de métodos de evangelismo, evangelismo explosivo, por exemplo. Você lembra disso? E de discipulado. E foram tantas propostas, tantos métodos. Lá no Nordeste havia um método de invasão. Nós vamos invadir um bairro, vamos de porta em porta e vamos pregando o evangelho. A gente era muito chato. Quando o povo queria dar aquele cochilinho da tarde, a gente estava lá. E a palavra de Deus, ela mostra que o evangelho é tão simples, mas tão poderoso. E que só há uma coisa capaz de transformar, de mudar, de levar as pessoas a Deus, de dar crescimento verdadeiro à igreja, que é o evangelho. Não há qualquer outra coisa, não há nenhum programa. É a palavra de Deus sendo pregada na sua profundidade, mas também na sua simplicidade. E Paulo dá graças a Deus e ele apresenta algumas coisas. Observe, ele dá graças a Deus porque ele reconhece que os santos eram escravos do pecado. Eles eram totalmente opostos a Deus. Sermos escravos do pecado, irmãos, envolve nós compreendermos os efeitos noéticos do pecado. Ou seja, o pecado, ele alcança a nossa mente, ele alcança o nosso corpo, ele alcança a nossa alma. O pecado alcança o homem por inteiro. Nós costumamos fazer uma divisão entre corpo e alma que não existe. Na antropologia bíblica verdadeira, o corpo não existe sem a alma e a alma não existe sem o corpo. Tanto que aquela igreja vitoriosa que está diante do Senhor anseia pela ressurreição do corpo, para serem completos diante de Deus. Eles almejam
que o dia de Cristo venha, os seus corpos sejam ressuscitados e não mais estejam sofrendo as consequências do pecado, porque as suas almas já não sofrem a consequência do pecado. Mas enquanto vivendo aqui, a nossa alma é afetada pelo pecado, os nossos corpos são afetados pelo pecado, e mesmo nós que fomos eleitos, nós ainda estamos sob a influência da depravação. Por isso eu peco, por isso você peca. E Paulo diz, no entanto, que nós éramos escravos. Nós não somos mais. Outrora, no passado, num tempo que já não existe mais, nós éramos escravos do pecado. Ele está dizendo que não há mais escravidão, que não há mais um assenhoramento dos nossos sentidos, das nossas emoções, das nossas vontades, das moções da nossa alma pelo pecado. Mas eu faço uma pergunta para você, meu irmão. Você já viu crentes escravizados pelo pecado? Pense um pouquinho. E basta você pensar assim: há daqueles pecados dos quais nós temos imensa dificuldade de nos livrar? Pecados que nos são domésticos, são pecados de estimação, e que às vezes nós carregamos por toda uma vida. Mas como assim? Se Cristo nos libertou e somos livres, como podemos ser escravos do pecado? Essa é uma pergunta que deveríamos fazer. O diabo, de fato, o adversário das nossas almas, de fato, o mundo, o espírito do século, não tem poder de nos manietar, de nos escravizar. Pense comigo sobre o povo que saiu do Egito, e ali há naquela libertação do povo de Israel, uma clara ilustração daquilo que Deus opera em nós espiritualmente. Eles foram libertos do pecado, o Senhor mandou um libertador, um tipo do Messias, que opera sinais e prodígios, e o Senhor, com mão forte, os tira da escravidão do Egito. Eles atravessam o Mar Vermelho, e ali é o tipo de um batismo, bem presbiteriano, por aspersão. Ninguém mergulha no Mar Vermelho, só respinga água sobre eles. E eles têm um encontro com Deus no Sinai, e eles são conduzidos por um deserto. Mas há alguns momentos, e o livro de Números nos mostra isso. O livro de Números, irmãos, é o relato praticamente ipsilítere da nossa vida aqui. Olha o livro de Números e se veja ali. É o livro em que o povo de Deus mais pragueja, reclama, mostra a sua insatisfação, incapacidade de ter contentamento na obra de Deus, um descontentamento, e por várias vezes eles dizem assim: quem dera nós voltássemos para o Egito, quem sabe Faraó nos receba como seus escravos de novo. Já pensou? Eles haviam sido libertos, mas a vida no deserto é tão difícil, e eles sentiam saudades dos temperos do Egito. Eles diziam, é melhor ser escravo e comer lá a cebola e o alho do que viver aqui no deserto. E eles dizem assim, do que comer esse pão vil. Sabe qual é o pão vil que eles estão chamando? É o maná. Eles chamam, veja o ponto de descontentamento do povo de Deus. Aquilo que Deus derrama dos céus como pura providência do Senhor. Eles dizem assim, isso não é suficiente, eu estou farto disso. Esse é um pão vil. Já presta atenção em como nós nos parecemos com eles. Quantas vezes a providência de Deus não pareceu suficiente para nós? E nós dissemos, é vil, não é suficiente, eu quero mais, eu preciso de mais. E nós então não somos alcançados mais pelo mundo ou por Faraó ou pelo pecado. Faraó não podia atravessar o Mar Vermelho, ele não podia lançar as suas mãos sobre o povo de Israel e levá-lo de volta ao Egito. O Senhor não permitiria isso.
mas esse povo poderia voluntariamente voltar a ser escravo do pecado. E mesmo que não tivessem voltado ao Egito nos seus corações, eles estavam escravizados, voluntariamente. Qual é o ponto, então? É que, conquanto Cristo tenha nos libertado, irmãos, nós podemos voltar ao pecado e nos colocarmos voluntariamente como escravos do pecado, a fim de termos satisfeitos os nossos desejos do pecado, a fim de termos a nossa carne satisfeita, o velho homem alimentado. E essa é uma luta que nós haveremos de viver até o dia de Cristo. Mas Paulo, ele diz que o Senhor nos libertou. E só há, portanto, uma maneira. Ele nos libertou, ele quer que nós continuemos libertos. E se voltarmos à escravidão do pecado, aqueles que são eleitos de Deus, eles hão de experimentar a graça libertadora de Deus de uma maneira ou de outra. O Senhor não permitirá que os seus filhos permaneçam escravos do pecado. Eles viverão uma vida em que não experimentarão profundamente a alegria da salvação. Eles enfrentarão lutas e dores e sofrimentos e não experimentarão em muitos momentos da vida o consolo de Deus, porque buscarão o consolo nos ídolos do pecado. Mas em algum momento o Senhor vai buscá-los e trazê-los, mesmo que seja no último suspiro da vida, de volta aos seus pés. Mas não é para ser assim. O Senhor quer que vivamos o Evangelho de uma forma profunda, libertos na presença de Deus. Libertos de nós mesmos, irmãos. Libertos da escravidão, dos prazeres da nossa carne. Libertos da nossa própria mente e dos nossos sentidos que pregam peças em nós. Que fazem com que nós vivamos ansiosos, porque sempre estamos à espera do dia de amanhã e não da volta de Cristo à eternidade. É uma mudança de mente, uma mudança de coração. E observe, Paulo vai dizer que há algo que opera isso. E é por esse algo que isso também é mantido. A ideia, se você olha para o verso 17, é que éramos escravos do pecado e algo aconteceu. O termo, quando ele coloca aqui, contudo, ele diz, éramos outrora escravos do pecado, contudo. Ou seja, houve uma mudança. Apesar de sermos escravos do pecado naturalmente, algo que estava fora de nós mesmos, da nossa capacidade, algo inesperado aconteceu. Nós viemos a obedecer de coração a forma de doutrina a qual fomos entregues. Ele usa um termozinho aqui, que talvez quando a gente olhe na língua portuguesa a gente não consiga captar a profundidade dele. Olha para o verso 17. Tente encontrar esse termo. Mas graças a Deus, porque outrora, no passado, escravos do pecado, contudo, apesar disso, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. O que foi operado nesse contudo que nos tornou de escravos do pecado em indivíduos que de coração obedecem à doutrina. Há um termozinho aqui que vai expressar isso, forma. A gente usa esse termo no português e parece que ele não tem muito sentido, mas a ideia de Paulo ao colocar esse termo aqui é que algo nos alcançou de forma inesperada, não calculada, no momento em que andávamos na escravidão da nossa vida no pecado, que veio com um impacto, uma força oposta àquela vida natural que vivíamos e que deixou uma marca, uma forma em nós. É mais ou menos como se você andasse despreocupado, escravizado, buscando os seus próprios prazeres, e alguém que estivesse numa esquina da sua existência com uma barra de ferro lhe esperasse. E quando você vem e se aproxima daquela esquina, aquela pessoa que você não conhece,
que você não imagina que estará naquela esquina ali esperando. Ela se lança na sua direção com uma força descomunal com essa barra e acerta o seu coração, deixando uma forma nele. É como se você recebesse uma pancada de uma barra de ferro, por exemplo, no rosto, mas de uma maneira tão forte que aprofundasse a sua face e deixasse a marca exata daquela barra na sua face. Algo me marcou. Algo externo a mim deixou um formato em mim. Uma forma em mim. Sabe quando aqueles que são pecuaristas, eles hoje não marcam mais os bois, né, de ferro, eles colocam um chip. É assim hoje, né? Antigamente se andava nas fazendas a cavalo para contar cabeça por cabeça. Hoje o camarada vê por satélite aonde os boizinhos estão. Gente, acho que eu vou fazer isso com as minhas filhas. Vocês nem sabem, eu já fiz. Já coloquei um aplicativo em todo mundo, que eu sei aonde está, como está. Essa semana, pastor, eu fui visitar uma igreja no interior do estado e nós paramos para tomar um café na beira da pista, da BR, eu e 4 pastores, e daqui a pouco passamos uma meia hora lá, né? Aí daqui a pouco liga minha esposa. Querido, aconteceu alguma coisa? Eu disse, não. Faz meia hora que você está no meio do nada parado, com o carro. Onde você está, mulher? Você é onipresente. Eu tinha esquecido que tem um aplicativo que ela sabe onde eu estou e quanto tempo eu estou lá. Menino, negócio. Sabe aquele negócio que os maridos faziam? A esposa dizia, tá onde? Estou chegando. Estava meia hora de distância. Não cola mais não. Ela sabe exatamente onde a gente está. Mulheres, depois peçam o nome do aplicativo que eu dou a vocês. Né? Não é o Waze, não. É um outro aplicativo. Ela sabe até quanto de bateria eu tenho no meu celular. Às vezes ela liga para mim, querido, seu celular vai descarregar. Bote para carregar, viu? É eficiente, viu? Pense na secretária. Se fosse ministra, né? De um governo qualquer, seria um sucesso. Pois bem, as ovelhas eram marcadas, hoje recebem chips. A ideia é exatamente essa, de uma marca, de algo que estampou algo que não era natural a nós. E que nos identifica como diferente do que éramos. Nos identifica como alguém que foi alcançado por algo externo a eles e que agora pertence a outro, pertence a alguém. Irmãos, existe uma teologia do pertencimento que a gente precisa pensar nela. A liberdade não significa que nós somos donos de nós mesmos. Nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para autonomia. A autonomia não é algo cabível à raça humana. A autonomia não é algo possível ao homem. Não é possível, não é. Nós não nascemos para autonomia. E por mais que corramos atrás da autonomia, por mais que os nossos pais nos ensinem desde pequenininhos e nos coloquem nas melhores escolas e nos deem a melhor educação para sermos autônomos, isso é um terrível engano. Nós jamais seremos autônomos. Porque isso não faz parte da nossa natureza, da criação com a qual Deus nos fez. Nós sempre pertenceremos a alguém. Sempre. Nós sempre teremos um Senhor. Sempre. Esse é o meu último ponto, foi um spoiler, eu gosto de fazer isso. Então segura aí. Nós sempre pertenceremos a alguém. Essa marca, e aí Paulo vai dizer, o que é? O que é essa forma? Ah, é um programa. Vamos pintar a igreja com parede preta, pastor. Vamos botar gelo seco. Vamos fazer um grupo de coreografia. O pastor vai ser aquele que vai treinar o grupo. Imagina que coisa maravilhosa vai ficar. Vamos fazer, agora, colocar no nosso culto músicas que agradem as pessoas. Vamos fazer um culto sensitivo, meia luz, para dar um clima romântico com Deus.
não é? Afinal de contas, a gente tem tanta música que se canta aí no evangelho brasileiro, que é mais música que podia ser cantada para a esposa, para o namorado, né? Mas eu fico dizendo, essa é uma música realmente para Deus, que é uma música para o namorado, né? Vamos criar, então, um programa que faça com que as pessoas permaneçam na igreja. Nada disso funciona. Paulo vai dizer que a única coisa que transforma e que mantém aqueles homens naturais agora em liberdade daquele senhor que os escravizava, que era o pecado, é a doutrina. Ele diz que a forma, o formato, a marca que fica no nosso coração não é a marca de uma programação, não é a marca de um sentimento, é a marca de uma doutrina. A forma de doutrina a que fostes entregues. É como se nós fôssemos tirados do mundo depois de, imagine, receber uma pancada de uma barra assim no rosto, qualquer um desmaia. E quando nós acordamos, nós estamos agora nos braços da doutrina. Fomos entregues a ela. Somos cercados por essa doutrina. Ela se levanta como muros ao nosso redor, ela nos encapsula, ela nos alimenta, e nós ali é como se estivéssemos agora numa recuperação, recebendo, sabe, os aminoácidos, as vitaminas, recebendo tudo o que precisamos para nos recuperarmos, para nos fortalecermos, e a doutrina faz isso conosco. De maneira que nós nos fortalecemos e nos levantamos agora libertos para vivermos no mundo com uma outra forma, de outra maneira. Mas nós continuamos nos alimentando disso tudo para continuarmos libertos e continuarmos nos dirigindo assim. A doutrina é a única coisa, irmãos, que nos firma na liberdade de Cristo. A doutrina é a única coisa que nos mantém firmes em Cristo. Nós não precisamos de mais nada. E quando falamos em doutrina, nós estamos falando do Evangelho. Quando estamos falando do Evangelho, nós estamos falando da lei de Deus. E quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando da sua revelação, que é as Escrituras Sagradas. Mais nada. Nós não precisamos de qualquer outra coisa, a não ser da palavra de Deus, e nela nós temos vida, porque ela nos revela o Senhor Jesus. Em último lugar, eu falava sobre essa teologia do pertencimento. Observe que o verso 17 inicia dizendo que nós éramos escravos do pecado. E você vai para o verso 18, e Paulo diz que nós fomos libertos do pecado. Ele não é mais o nosso Senhor. Ele diz que nós éramos escravos do pecado, agora ele diz, vocês foram libertos do pecado. Mas essa liberdade não foi lhes dada agora numa conquista de autonomia, porque isso não existe, como já dissemos. Vocês foram libertos do pecado. E vocês foram tornados, como é que diz na sua Bíblia? Servos da justiça. É interessante que na nossa tradução, João Ferreira de Almeida, como um bom tradutor e um bom escritor, ele usa sinônimos para a mesma ideia. Mas em grego, o termo é o mesmo. Paulo não estava preocupado com isso. Ele usa lá no início, escravo do pecado, e aqui no verso 18 ele diz, uma vez libertados do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Tem mudança aqui não. Lá em cima está doulos, aqui no verso 18 também está doulos. Você era escravo do pecado, e você foi liberto para ser escravo da justiça. Isso, irmãos, diz a nós que não há autonomia, pelo contrário, há uma completa submissão da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma, ao Senhor que nos libertou. A sua palavra. E nós passamos a viver como Cristo. E diz assim, que o seu pão e a sua bebida é fazer a vontade do seu Pai. Ou seja, cumprir a sua palavra, a sua doutrina. O que é doutrina? Uma régua, um caminho. Doutrina significa isso. Uma régua, um padrão,
um padrão de vida, é o padrão de como nós nascemos, de como nós vivemos e de como nós morremos. Irmãos, nós não nascemos do mesmo jeito que o mundo, nós não vivemos do mesmo jeito que o homem natural e nós não podemos morrer do mesmo jeito. Nós nascemos, e aqueles, claro, que nasceram no meio do povo de Deus como filhos do pacto, têm um privilégio imenso. Mas também é daqueles que recebem uma nova vida, um novo nascimento no meio do povo de Deus e de uma forma ou de outra a vida aí não é comum. É uma vida extraordinária, em que a doutrina ela já nos impacta. Aqueles que, por exemplo, nascem no seio do povo de Deus, desde muito pequenos eles já recebem a doutrina. Conversava com um irmão aqui da igreja ontem, com uma filhinha de 8 meses, e ele dizia assim, pastor, mas eu já percebo a depravação total nela. O quê? Só 8 meses deve estar pesando lá o quê? Uns 10 quilos? 10 quilos de depravação total. 10 quilos de carne. E nós somos assim, mas ela não é autônoma nisso. Com 8 meses, ele dizia assim, eu já pego assim na mãozinha dela e disse, pare com isso. Ela já tem uma doutrina. Eu tenho uma prática com os meus filhos, e essa é uma conversa que acontece uma vez só. Depois eu só digo, lembra, eles já entendem ali qual é a disciplina que vão receber, e doutrina é disciplina, e quando pecam, eu digo assim, a gente vai ter uma conversa, vai lá dentro. A conversa é disciplina. E aí eu tenho um momento que eu pergunto assim, pastor, o que é que você fez? Eu fiz isso, mas como é o nome disso? Se é desobediência, o que é desobediência? Pecado. Agora deixa eu te dizer um negócio. O que é que você merece? Merece apanhar no bumbum? Não, você não merece apanhar no bumbum, não. Isso é graça. A Bíblia diz que você merece a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Eu lembro de uma das meninas que quando eu disse isso, ela começou a chorar. Eu não quero morrer não, papai, eu não quero morrer não. Aí eu disse, você não vai morrer. Sabe por quê? Porque por causa desse seu pecado, Jesus morreu no seu lugar. E aí você não vai morrer. E eu também. Você sabe que o papai é do mesmo jeito? E erra, e peca. Mas o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pedir perdão ao Senhor. E a gente precisa entender que o pecado traz suas consequências. E a consequência não é toda aquela que poderia ser, a morte. Então, quando você apanhar, nesse lugar anatomicamente preparado por Deus para a disciplina, você glorifique ao Senhor, porque isso é graça abundante. Venha cá, lapte. Agora vamos orar? Vamos orar. E aí a gente ora, beija e abraça. 5 minutos depois a gente está na disciplina de novo. É assim que funciona. Tem uma fase, irmãos, que os cabelos caem, né? Nós não fomos colocados como servos de Deus neste mundo para vivermos do nosso jeito sem uma doutrina. Há uma doutrina. Nós temos uma doutrina para o nosso casamento. Nós temos uma doutrina para sermos homens, segundo as Escrituras, mulheres, segundo as Escrituras. Uma doutrina que diz como nós nos relacionamos com o trabalho. Uma doutrina que, finalmente, quando chegarmos no ocaso da vida, vai nos dizer como nós enfrentamos a morte. Eu gosto de pensar, irmãos, eu digo isso com toda sinceridade, que no meu enterro eu quero que seja como aqueles enterros americanos. Chuva, todo mundo com guarda-chuva de terno. Não é nada disso, não. Eu quero que seja, na realidade, uma festa. Eu não quero ninguém chorando. Diz, mulher, eu vou antes de tu. E tu já está liberada para casar quando o caixão descer. Ela diz, quem é que vai casar com uma mulher com 5 filhos? Eu disse, é o combo completo. Leva a esposa, já leva os filhos, né? Eu digo, eu quero que tenha uma festa. Pode fazer um bolo. Vocês fiquem muito felizes, porque eu vou estar mais feliz do que vocês. O último dia de um crente
é o melhor dos dias dele. É o dia mais feliz da sua vida aqui, porque é o dia em que ele se encontra com seu Senhor. Mas isso é doutrina, irmãos. A forma como vivemos aqui. E perceba, não há como não servirmos, não termos um senhorio sobre nós, não pertencermos a alguém. Ou pertencemos a Cristo, ou pertencemos ao pecado. Ou somos servos da justiça, ou somos servos da justiça aí desse mundo. Ou nós somos servos da vontade de Deus, ou somos servos da nossa própria vontade. Não tem meio termo. A palavra de Deus é radical. A vida de Cristo é uma vida radical. A vida dos servos de Deus é uma vida de ruptura com o mundo. E quando eu digo ruptura, eu não estou dizendo que a gente vai agora, viver no kibutz, a gente vai lá para o meio do mato, se esconder. Não é isso, que a gente não vai... Não, é uma vida em que o nosso coração tem uma clareza muito grande. Nós servirmos a justiça. Nós não servimos a nós mesmos. E quando nós passamos a compreender isso, algo deixou uma marca em nós que era estranho a nós mesmos. E agora isso nos conduz a uma nova vida. Irmãos, essa é a vida liberta de verdade. Nós somos libertos da ansiedade. Nós somos libertos do pecado que quer nos escravizar e que nos assedia dia a dia. Nós somos libertos dos medos. Nós não temos mais medo de homens. Nós não temos medo do inferno. Nós não temos mais medo da morte. Nós não temos medo do julgamento das pessoas. Nós estamos preocupados com uma coisa: em agradar o nosso Senhor. A nossa preocupação deve ser o que Cristo quer de nós. Como eu me assemelho mais a Ele. Como eu deixo claro para o mundo que Ele é o meu Senhor. E eu me encaminho nessa direção. Numa autorreferência que se dá numa autorreferência diante de Deus. Se não fizermos isso, nós vamos ser escravos de alguma outra coisa, mesmo que voluntariamente. Para encerrar, havia um instituto na escravidão. A escravidão na antiguidade era muito diferente da escravidão que nós vimos por sequestro, que era a escravidão operada nas Américas. Essa era a escravidão por sequestro, né? Na antiguidade, a escravidão ela se dava por dívida, ela se dava porque um povo subjugava outro, ela se dava, às vezes, porque os pais vendiam seus filhos. Havia muitas maneiras de ocorrer escravidão. Em Israel, inclusive, isso era muito bem ordenado, de maneira que havia um tempo do jubileu em que os escravos precisavam ser libertos. Mas chegava um momento em que mesmo o escravo liberto, sabe o que ele fazia? Havia uma coisa muito interessante em Israel, você sabe, o escravo, ele fazia parte da oikos, da casa. Por exemplo, quando o Senhor fez um pacto com Abraão e disse que ele e o seu filho deveriam ser circuncidados, como sinal de um pacto, não foram só Abraão e o filho que foram circuncidados. Todos os servos da casa de Abraão foram circuncidados também. Sabe por quê? Porque o servo da casa, ele era considerado membro da família, membro da casa. E mesmo esses escravos, quando chegava o ano do jubileu, eram libertos. Sabe o que acontecia com muitos deles? Eles diziam assim: mas meu Senhor, para onde eu vou? O Senhor é o meu Senhor, sua família é a minha família, sua casa é a minha casa, a tua comida é a minha comida. E ele dizia assim: eu não quero ir. Eu não quero ir. Conta uma história assim de muita graça na história americana, em Greenville. Greenville foi o pior e maior mercado escravocrata dos Estados Unidos. No sul dos Estados Unidos, onde havia um comércio e um tráfico negreiro muito forte. E conta a história que Abraham Lincoln, que foi um libertador, por causa, inclusive, um dos aspectos da Guerra Civil Americana foi a libertação dos escravos. Ele, como advogado, ele tinha uma prática de ir ao mercado de Greenville e comprar escravos para libertá-los.
E conta um fato da história americana que ele entra nesse mercado e tinha uma escrava recém-chegada, muito jovem, muito bonita, desnuda ali, que estava sendo vendida, e aqueles senhores das fazendas, das plantações de algodão, estavam ali competindo no verdadeiro leilão para comprá-la. E Abraham Lincoln havia juntado um recurso para naquele dia comprar escravos, e ele vê a situação dela, e ele concorre com aqueles senhores e ele compra aquela escrava. Ela vai julgando que a sua vida será uma vida de uma escrava, e ele automaticamente entra numa casa e ele lavra uma escritura, e ele entrega essa escritura a ela e diz: essa é a sua alforria. E aquela escrava olha e diz para ele: mas do que me adianta isso? E se você viu 12 anos de escravidão que acontece em Greenville, nesse mercado, você sabe que havia o sequestro e a reescravização dos alforriados. E ela diz: não me adianta ser liberta. Para onde eu vou? Eu não tenho onde dormir, onde morar, como me vestir, o que comer. E aí ele já mantinha uma casa. E ele diz assim: se você quiser, você pode ficar com os outros que permanecem comigo na minha casa, mas não como escrava. E diz a história que muitos desses escravos libertos dedicaram uma vida num serviço a Abraham Lincoln, porque ele libertou, mas eles não tinham para onde ir. Para onde você pode ir? O Senhor Jesus uma vez disse isso aos discípulos: vocês querem fazer como eles? Podem ir. Lembra a resposta? Senhor, para onde iremos? Se só tu tens palavra de vida. Só Cristo. Só Ele é a vida. Só nele nós temos o alimento, a segurança, a vida que nós precisamos, irmãos. Nós somos não mais escravos do pecado, mas sim, nós somos escravos de Cristo, que é a nossa justiça. Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça para vivermos como servos do Senhor todos os dias da nossa vida. Amém. Pastor.